Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais uma manhã. Glória a Deus por mais uma bênção de estarmos na sua presença, de buscarmos a glória do Senhor e por essa graça sermos alcançados. Deus abençoe aí Anderson, Alexandra, Rosana. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Que a graça do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Aleluia. Chegando. Já vou deixar marcado aqui nos comentários Atos 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, dos versículos de 1 a 9. Deus abençoe, diaconisa Gilza. Jonathan, Deus abençoe, meu querido. Portugal com a gente também, aleluia. Atos 23, versículos 1 a 9. Vou deixar fixado aqui nos comentários, para que aqueles que forem entrando já possam saber o texto que nós vamos caminhar nesta manhã. Espero eu que, sendo grandemente abençoados pelo Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Deixa eu dar mais uns 2 ou 3 minutinhos aí, para o pessoal ir entrando, mas também já lembrando que esse estudo bíblico e os demais, até uma mudança no nosso decreto aqui, uma flexibilização um pouco maior aqui do nosso decreto, a gente vai ter que continuar fazendo essas lives, pelo menos os estudos bíblicos, todos os domingos pela manhã. Há uma dúvida, como eu falei na última sexta-feira, há uma dúvida quanto a essa questão, se são 3 cultos que podem ser feitos aos domingos, ou se um culto só dividido em 3 partes. Eu já tive notícias de igrejas aqui que vão fazer um culto em 3 partes, 1 hora de cada, um primeiro culto e depois praticamente uma repetição ou 2 repetições desse primeiro culto. Como também tem igrejas que vão fazer 3 celebrações diferentes, como se fossem 3 cultos diferentes. Hoje mesmo pela manhã eu recebi um aviso de uma igreja que vai fazer isso, vai fazer um culto 9 da manhã, outro às 17 horas e outro às 19. Mas há uma dúvida muito grande em relação ao artigo 2º do decreto 037/2020 da prefeitura. E o entendimento principal é de que não é a possibilidade de 3 cultos, mas um culto ao final de semana com 3 celebrações. Não sei quem foi que deu essa ideia, repito, mas ficou muito mal entendido. Mas uma coisa é clara no texto, é um culto no final de semana. O que é que eles pensam serem 3 celebrações diferentes? Porque a mim me parece que 9 horas, 17 horas e 19 horas são 3 cultos diferentes e não um culto só em 3 celebrações. Então, para evitarmos algum tipo de problema, evitarmos algum tipo de constrangimento, algum tipo de multa ou coisa parecida, não que tenhamos qualquer tipo de receio em relação a isso, argumentar quanto à dificuldade interpretativa do decreto é possível também, mas é uma chatice, tendo que estar recorrendo de certas decisões e é perda de tempo em muitos casos. Como ultimamente quando eu falo já há algum tempo, eu prefiro ter paz do que ter razão, então eu conservo a minha paz e vamos manter os estudos bíblicos todos os domingos pela manhã, até que o restante das restrições sumam. E às quartas-feiras, 19h30, e aos domingos, 19 horas, vamos estar presencialmente
no templo da Igreja Bíblica Semear Ilhéus. Para quem não conhece, nunca foi, Rua Davi Maia, número 420, Pontal, Ilhéus, Bahia. Então, estamos aqui, eis-nos aqui mais uma vez, saber um pouco do Senhor, glorificar a Deus no nome de Jesus. Não vou fazer um momento de louvor agora pela manhã, não. E não que Deus não mereça ser louvado ou exaltado, mas uma forma, se é que também é possível, uma forma de nos unirmos em luto com Débora e sua família. Eu mandei mensagens para muitos dos nossos contatos aqui hoje pela manhã. Nossa irmã Débora recebeu a notícia hoje cedo do falecimento de um tio, Adelson, o nome dele. Mas a nossa esperança e o que conforta um pouco da dor de qualquer parente que seja, é que Adelson era um homem de Deus, era um homem de grande fé. E dessa forma foi promovido à glória, né? Descansa no Senhor, como eu escrevi, repito, foi promovido à glória, passou de mortal para a imortalidade, do tempo com dias contados para a eternidade. Então que o Espírito Santo console o coração de Débora, de Rafael, de João Luiz, de Davi, de Dona Fife, de todos os parentes aqui ou de Florianópolis, onde seu Adelson vivia, estava aqui passando alguns meses e agora estão providenciando tudo para que os filhos possam chegar aqui, para que possam acompanhar o velório e o sepultamento do pai. Mas o momento ainda é muito restritivo das próprias viagens e tudo mais, mas estejamos lembrando e orando por Débora e sua família pela perda do tio que eles sofreram. Não foi coronavírus, porque quase tudo hoje em dia é Covid-19, não. Adelson infartou, teve um infarto fulminante e, repito, descansa no Senhor. Passou dessa vida para a vida eterna, da mortalidade para a imortalidade e o melhor, com Cristo. Porque todos nós, e lembre disso, a vida é um sopro, todos nós vamos ter uma eternidade, seja com Cristo ou seja sem Cristo. E aí é contigo, meu irmão, minha irmã, é comigo, porque essa é uma decisão que todos nós temos que fazer todo dia. Cristo morreu para nos salvar uma vez, ressuscitou para assumir a sua glória inicial uma vez, vai voltar para resgatar a igreja uma vez só. Então, preste muita atenção, porque essa vida também é uma só. E a pergunta que eu já quero deixar para todos é: onde você quer passar a sua eternidade? Eu sei, estou decidido a isso. Não sei quando, também nem me interessa. Não fico perguntando a Deus quando vai ser o dia. Ele sabe, e quanto a mim, não estou nem um pouco interessado nisso. Até lá vou vivendo, glorificando ao Senhor, aproveitando as bênçãos dele sobre a minha vida e seguindo na minha missão de cuidar, de amar, de pastorear, ensinar, discipular e servir a Cristo em seu reino, em sua igreja, para a glória do Senhor. Então, oremos ao longo desse dia e sempre por Débora e família, oremos uns pelos outros, sempre, independente dos ganhos ou das perdas, oremos uns pelos outros sempre, independente dos dias alegres ou dias tristes, dos dias de sol ou de tempo nublado, de muito calor ou até de frio, porque tudo é pela graça do Senhor que vem sobre as nossas vidas. Então eu quero pedir que você feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, mais uma vez te louvamos e te agradecemos pelo renovar das suas misericórdias em mais uma manhã, em mais um dia. Como diz a tua palavra, está escrito: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos, pois, nele.
As bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Repito, as misericórdias do Senhor, como diz a tua palavra, se renovaram sobre nós. Estamos vivos, acordamos, abrimos os olhos para mais um dia. Alguns não, como Adelson, seu filho, e que o Senhor, nesse momento, já o tenha recebido na sua presença, com toda a honra devida aos santos do Senhor, com todo o cumprimento da tua palavra, como nos foi e é ensinado todos os dias, e um dia todos nós também estaremos, pela fé, pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Cristo, pela unção do Espírito Santo, pelo amor do Pai, aqueles que vivem, caminham, andam com o Senhor, vivem essa realidade, essa experiência maravilhosa que é te servir. Todos nós um dia estaremos face a face contigo, e tomara que todos para ouvirmos, se não nessas palavras, pelo menos nesta lembrança, como Cristo falou acerca da parábola lá dos talentos, que o Senhor possa transmitir aos nossos corações naquele dia, e confirmar aos nossos corações naquele dia o que falou para 2 daqueles servos: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre, pois, na alegria extrema do seu Senhor. E não sejamos como aquele terceiro servo que nada fez, que nada realizou, que nada quis em seu coração fazer para o bem do seu Senhor. Não. Sejamos aqueles que frutificam, sejamos aqueles que produzem, sejamos aqueles que alegram o Senhor na sua volta, sejamos aqueles que estão sempre dispostos a ouvindo a sua voz, ou mesmo não entendendo, a seguir em frente, rumo ao alvo. E o alvo é a glória, o alvo é Cristo, o alvo é a eternidade. Até lá, Senhor, nos conserve na sua presença, e como disse o apóstolo Paulo, no dia que chegar a nossa hora, ou próxima dela, possamos fazer das palavras do apóstolo Paulo as nossas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nos abençoe mais essa manhã, nos abençoe em mais esse culto online, em mais esse estudo, Senhor, que a tua palavra vá fundo nos nossos corações e mentes, que o Senhor me dê a lembrança necessária, o conhecimento necessário, a unção necessária para transmitir a tua palavra nesse estudo ao teu povo, aqui em Itabuna, Salvador, Santana do Ipanema, Maceió, Belo Horizonte, Rio Piracicaba, João Pessoa, Timbaúba, Campina Grande, Portugal, Senhor, Itália, em todos os lugares que alcançarmos nessa manhã, por essa Rio de Janeiro, por essa live, que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos grandemente. No nome santo de Jesus Cristo, amém e glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus abençoe a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aqueles que chegaram enquanto orávamos, que a bênção de Deus repouse sobre nós. Eu já tinha pedido para que vocês abrissem, está fixado aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 1 a 9, um momento bem interessante, bem revelador, digamos assim, da natureza humana. Então vamos falar de Deus, da nossa relação com o Senhor, mas vamos falar muito dessa nossa natureza humana hoje pela manhã também, ver como certas coisas acontecem e o que é que a gente pode fazer em relação a isso, diante do Senhor, na presença do Senhor, com a ajuda do Senhor, guiados pelo Senhor, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. Então, com as nossas Bíblias abertas aí em Atos 23, no versículo 1, e eu vou ler hoje na Nova Versão Internacional. E nela está escrito, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei
me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus, versículo 8, dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Versículo 9, houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Olha que coisa interessante. Eu estou dando risada porque isso diz muito da nossa própria realidade e da nossa própria vida. O apóstolo Paulo tinha sido levado para o sinédrio para ser julgado como ímpio, como herege em relação à fé dos judeus. E ali diante do sinédrio, mesmo se referindo a todos aqueles que estavam ali presentes como irmãos, ele estava falando da sua origem judaica, ele estava falando da sua própria origem religiosa, ele estava ali para ser julgado, ele era um inimigo da religião, ele era um opositor, segundo alguns, da lei de Moisés e de tudo aquilo que era ensinado desde então, e que ele próprio, não como Paulo de Cristo, mas como Saulo de Tarso, havia aprendido, inclusive aos pés, ensinado particularmente pelo maior mestre da lei daquela época, que era Gamaliel, primeiro também membro do sinédrio judeu. E Paulo faz uma declaração que leva ao sumo sacerdote a mandar que batesse em sua boca, e ele invoca a lei. Como alguém que conhecia a lei dos judeus, ele invoca a lei dos judeus. Em um primeiro momento, quando o sumo sacerdote Ananias manda que batessem na boca dele, ele fala: está aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Paulo sabia o que estava fazendo, Paulo sabia o que estava em Levítico 19, versículo 15. Então ele sabia que ninguém poderia ser tolhido ou impedido de sua defesa, e falando da sua fé, ninguém poderia ser impedido de falar. Então, como profundo conhecedor da lei que ele era, ele invoca a própria lei. E devolvem a ele na mesma moeda. Os que estavam ali, versículo 4, eu vou ler de novo, os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote? E aí Paulo diz: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Isso é Êxodo 22, versículo 28. Então ele invoca a lei, trazem a lei também contra ele, e ele devolve mais uma vez, joga a bola de novo para ele, dizendo que ele conhecia a lei. Ele estava sendo julgado, mas não sabia que aquele Ananias era o sumo sacerdote. O sinédrio estava dividido já aí. Existiam dois sumos sacerdotes naquela época: Ananias e Anás. E um defendendo um lado, o outro defendendo o outro, e havia uma disputa quase que judicial, digamos assim, à luz da lei, já que o sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal Federal religioso de Israel, porque o Império Romano já mandava ali. Então as leis de Israel não tinham valor, as leis civis ou punitivas ou penais não tinham valor. Valia o que era a lei do Império Romano, mas religiosamente valia a lei dos judeus. E o sinédrio era esse tribunal religioso. Paulo começa chamando o sumo sacerdote logo de parede branqueada, né, ou parede caiada,
Ou seja, um negócio que é disfarçado assim. Você vai alugar um apartamento, ou alugar um terreno, ou comprar um terreno e tem um muro velho, ou a pintura não está boa da casa e dá uma mão de cal, dá uma tinta rápida, mesmo que 3 meses depois aquilo tudo esteja manchado. É uma forma de clarear o ambiente, dar uma aparência de bonito, de limpo, mas é só fachada. Como Jesus falou acerca dos próprios fariseus, chamando de sepulcros caiados, né? Por fora com aparência de bonito, de conservado, mas por dentro só tinha podridão e morte. Mas Paulo bate forte, tentam bater de volta nele, fosse intelectual, até mesmo fisicamente, mas ele invoca a lei. Ele diz: estou aqui para ser julgado, então vou ser julgado segundo a lei. Mas o clima ficou pesado, por conta, inclusive, desse momento. E interessante como as coisas mudam a depender do que se diz, ou com quem você se alinha, né? Não é só uma questão de evitar discussões, não. O que também é muito interessante. Tem um dito aí, que eu não sei exatamente de quem é, que um aprendiz, né, virou, aqueles contos orientais, né, de sabedoria. Um aprendiz virou para o mestre e disse: mestre, qual o segredo da felicidade? Aí o mestre falou: o segredo da felicidade é não se envolver em discussões tolas. Aí o discípulo, o aprendiz, fez assim: mas eu não acredito que esse seja o segredo da felicidade. Aí o mestre disse: pois é, você tem razão. Ele só não ia perder tempo discutindo com aquilo. E tomara que, se for uma história real, o aprendiz tenha aprendido. Ou para nós que possamos aprender a fugir dessas coisas. Como eu falei antes mesmo de entrarmos aqui no texto. Há muitos anos eu prefiro ter paz do que razão. Porque não sou eu quem vai julgar as pessoas, muito menos as situações, ou julgar situações, muito menos as pessoas. Então eu prefiro ter paz. Mas o clima para Paulo ficou pesado. Mas interessante, e vamos pular para o versículo 6, como as coisas mudam a depender do que se fala e a depender de com quem a gente, ou Paulo ali naquele momento, se alinhou ou se identificou. Paulo por sabedoria ou esperteza, ou ainda as duas coisas juntas, muda completamente o rumo das coisas. Ele estava ali para ser julgado por fariseus e por saduceus, mestres na lei e sacerdotes, que compunham ali o sinédrio, que ele, Paulo, também uma época fez parte. Mas depois da sua conversão e o seu expurgo, a sua expulsão do meio do sinédrio, dos fariseus, ele deixou de fazer parte daquilo ali. Mas no versículo 6, diante daquilo que aconteceu, Paulo, sabendo, diz o versículo 6, que alguns deles eram saduceus e outros eram fariseus, Paulo brada, grita em meio ao sinédrio, em meio àquela corte: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. É um negócio interessante como essas coisas acontecem, né? Quando uns se alinham a outros. Imagine você num outro país, em meio a uma situação delicada. Aí deixa eu pegar um exemplo de um país e um lugar que tem muito brasileiro. Imagine você em Miami. Miami, a cada 10 passos que você dá, você cruza com um brasileiro por lá. E se você for para Newark, perto de Nova York, em Nova Jersey, se você der um passo para trás e pisar no pé de alguém, pode ter certeza que ele é brasileiro, é mineiro e é de Governador Valadares, porque tomaram conta daquela cidade e de toda aquela região dos Estados Unidos. Mas imagine que você esteja em Miami, curtindo férias, pegando um bronzeado, comprando um iPhone. Quanto é? Qual é o iPhone agora, Matheus? O último? 10 ou 11? 10. Sei lá. Está comprando o iPhone mais moderno, está comprando o seu notebook dos sonhos, o seu MacBook Air ou coisa parecida. Mas acontece alguma coisa com você e você se vê só em meio a uma multidão, ninguém sabe quem você é, ninguém te conhece. Aí você grita em alta voz: eu sou brasileiro. Com certeza vai ter uns 10 ou 20 ali
no meio daquela situação, que são brasileiros também, de alguma forma vão se identificar contigo. Pronto, você já não está mais sozinho. Ou imagine você no meio de uma multidão, de uma confusão, coisa parecida, você diz assim: eu sirvo a Cristo. Tomara que tenha alguém que seja cristão também, um pastor, um profeta, um apóstolo, um bispo, um missionário, alguém que vá lhe dar algum tipo de ajuda, ou um irmão em Cristo vai te dar algum tipo de ajuda e assistência. Foi isso que Paulo fez. Se por sabedoria, esperteza ou as duas coisas juntas, Paulo diz: irmãos, eu sou fariseu. E mais do que isso, fariseu, filho de fariseu. Tem uma história no farisaísmo. Aí alguns disseram assim: opa, peraí, para tudo, porque havia uma divisão no Sinédrio. Fariseus e saduceus acreditavam em certas coisas de forma igual e comum, mas discordavam em tantas outras. Paulo, sabendo disso, falou que era fariseu, filho de fariseu, e disse além, seguindo o versículo 6, a parte final, Paulo disse: estou sendo julgado por causa da minha esperança. Ele não diz na minha esperança em Cristo, ele não fala na minha esperança das bênçãos de Deus prometidas no Antigo Testamento por Moisés, ele fala na minha esperança na o quê? Ressurreição. E esse era o ponto que principalmente dividia e separava fariseus de saduceus. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. O versículo 7 diz: dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. O versículo 9 diz: houve um grande alvoroço, alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe algum espírito, e os fariseus acreditavam em espíritos, ou algum anjo, e os fariseus acreditavam em anjos, revelou alguma coisa a ele. Agora Paulo já não estava sendo julgado, Paulo estava sendo agora disputado por um daqueles lados, e isso acontece por vezes nas nossas vidas. Se você chega num lugar e existem duas pessoas ou dois grupos discutindo acerca de um assunto, debatendo acerca de algum assunto, você pode ficar neutro, não se envolver naquilo, ou você pode tomar partido e pode ter certeza que o lado que você escolher vai lhe defender. E o lado que você se opuser vai bater forte em você. Mas Paulo deu um jeito, com unção, com graça, com sabedoria, com esperteza, deu um jeito naquela situação, a ponto do comandante da guarda ali romana ter que tirar Paulo do sinédrio. Não tirar Paulo do sinédrio, acabou a discussão, acabou o problema no sentido do julgamento que ele estava sendo levado a participar. E trazendo isso para os nossos dias, ficando um pouco na realidade daquela época ainda, ou trazendo isso para os nossos dias, nós encontramos isso ainda hoje, na religião. Eu não falo na igreja, no reino de Deus, eu falo na religião. E a religião envolve as denominações, não a igreja do Senhor, que é uma só, em vários apriscos, em vários rebanhos, mas de forma geral, uma igreja só, uma instituição só, um rebanho só, um Senhor só. Mas falando de religião e as muitas separações que existem, eu não digo nem divisões, as muitas separações que existem, a gente encontra hoje, por exemplo, usos e costumes de um lado e liberalismo religioso no outro, mas todos se dizendo crentes. O problema é quando um lado deixa de cumprimentar o outro, ou falar com o outro, ou saudar o outro, por causa de uma veste, por causa de uma maquiagem, por causa de um tipo de roupa, por causa de uma realidade que tão somente é pro forma. Não é sequer bíblico, mas algo que se acostumou a fazer e que gera uma separação entre pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem de Cristo e pessoas que querem ir para o céu por pura religiosidade. Alguns acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram com a morte
do último dos apóstolos, que era João, outros que acreditam que os dons do Espírito Santo continuam aí e para o uso dele próprio na vida daquele que crê, até os dias de hoje e até Cristo voltar, e não sabemos como é que vai ser depois. Eu particularmente, olha aí, vou escolher um lado agora, eu particularmente creio nos dons do Espírito Santo, em muitos deles, a ponto de reconhecer em mim mesmo alguns dos dons do Espírito Santo. Então eu não tenho como dizer que os dons cessaram. A minha experiência com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, prova que os dons permanecem aí. Mas se alguém que discorda disso acha diferente, é capaz de fechar a cara aí agora ou até sair da live. Ou levar isso adiante para alguém que concorda com o próprio pensamento, de discordar de mim, ou discorda da pessoa e concorda com o meu pensamento, a minha maneira de agir. No judaísmo, e falando dos fariseus especificamente aqui, existiam duas escolas de pensamento filosófico e religioso. Duas escolas de pensamento. Uma chamada Eliel e outra chamada Shammai. Uma mais tradicional e outra mais liberal. E isso também já gerava uma separação, algum tipo de divisão, mesmo entre os fariseus, uns querendo ser mais tradicionais e conservadores no que dizia respeito à lei de Moisés, enquanto outros achando que algumas coisas podiam ser mais flexíveis, os tempos passavam, algumas coisas mudavam, mas isso já era por si só uma separação entre eles, né? Na teologia dos homens modernos, porque essa não é com certeza uma teologia divina, nós temos arminianos de um lado, defendendo o livre-arbítrio pleno e soberano do homem, e temos de um outro lado os calvinistas defendendo a livre, plena soberania de Deus, mas ambos querendo morar no céu. Os dois lados, ou esses dois grupos, sejam arminianos, sejam calvinistas, todos querendo morar no céu, todos querendo habitar na glória com o Senhor. Da mesma maneira que os fariseus, fossem mais liberais ou fossem mais tradicionais, continuavam esperando e continuam esperando até hoje o Messias que já veio. Perderam-se tanto em sua teologia que perderam o mais importante, que foi a vinda de Cristo, para nos salvar do pecado, para nos livrar da morte. Perderam a ascensão de Cristo à glória e não vão perder, porque isso aí ninguém vai perder, a volta de Cristo, a olhos vistos para todos, e a palavra vai se cumprir, a palavra que diz que nem olhos, a palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e então aqueles que caminharam com Cristo vão poder ver aquilo que a palavra já diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a segunda vinda de Cristo não será para alguns e levado ao conhecimento de outros, será para todos e levado ao conhecimento geral, mas para alguns já vai ser tarde. Então, da mesma maneira que nos tempos de hoje arminianos se degladiam, brigam, matam e morrem com calvinistas, o lado inverso também faz o mesmo com o primeiro, como se isso fosse de alguma forma importante. Eu já vi denominações se dividirem e perderem pedaços por conta desse tipo de discussão e debate teológico que não leva ninguém a lugar nenhum. E é impressionante como isso vai tomando outros níveis, né? Se você for no seu banco, se você for falar com o seu gerente, se você tem um gerente que cuida diretamente de sua conta ou de você, ou se você chegar no seu banco e tiver 3 gerentes lá para lhe atender e você quer fazer um investimento, você vai ver uma diferença enorme de um para outro. Alguns que defendem a renda fixa, outros que defendem a renda variável, mas todos querendo renda.
alguns aí mais, mergulhando mais num outro mundo, né? Mergulhando mais numa outra realidade das finanças, alguns que acreditam que os mercados são plenamente eficientes a dar preço às coisas, enquanto que outros acham que o mercado não é eficiente para dar preço a absolutamente nada, mas todos querem ficar ricos, pensando de uma forma ou pensando de outra. A mesma coisa na política, de um lado à direita, eu não sei para que lado vai sair para você aqui, eu estou fazendo de propósito com minha mão esquerda aqui, à direita, de um lado, à esquerda de outro lado, mas no final da história todos querendo poder, nada além do poder. Aí eu faço duas perguntas: isso é realmente necessário? Isso é realmente necessário? Esse tipo de coisa é realmente necessário nas nossas vidas? E a segunda pergunta: não está ou já passou da hora de acabar com isso, não? Porque as pessoas não notam o quanto coisas aparentemente pequenas e simples separam uma das outras, distanciam uma das outras, isolam uma das outras, matam relacionamentos, fazendo com que pessoas vão para muito longe uma da outra, então, somente por uma forma de pensar diferente. A outra pessoa tem liberdade de pensar diferente de você e de mim, só porque algum gosta de uma coisa e outro gosta de outra, mas as pessoas têm liberdade de gostar de outras coisas. Isso virou uma disputa religiosa até no sentido da própria forma de cada um pensar, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu sou e sempre fui heterossexual. Sempre gostei de mulheres. E já há 20 anos gosto de uma mulher só. Graças a Deus. Mas tem outros que não são heterossexuais. São homossexuais. E cada um leva a sua vida do jeito que quer. O que eu não posso é, à luz da palavra, dizer que Deus concorda com todas as coisas, seja dos héteros ou seja dos homossexuais. Que de vez em quando vai dizer assim, a Bíblia proíbe as relações homoafetivas. Verdade. Mas a Bíblia também proíbe as relações heterossexuais fora do casamento e mais uma série de coisas. Então a Bíblia é cheia de bênçãos e restrições para todos. Independente da minha maneira de pensar, independente da minha maneira de agir. Então a Bíblia não traz restrições só a homens, ou restrições só a mulheres, ou a héteros, ou a homo, ou a bi, e tantas coisas mais. A Bíblia sempre pregou e prega contra a poligamia. Mas nosso querido rei Davi tinha fácil, no mínimo 3 mulheres. Estava certo? Não, estava errado. E pagou o preço por isso. E que preço? E que preço? Porque as pessoas não notam ou não querem ver o quanto Davi sofreu pelas escolhas que fez em sua vida. A escolha de adulterar, a escolha de enganar, de mentir em determinadas situações. E olha o que viu, inclusive dentro de sua casa. Eu tenho certeza que ninguém que está ouvindo aí, ou vai ouvir depois, gostaria de ver um filho estuprar a própria irmã. Eu duvido que alguém gostaria de ver isso. Mas Davi viu. Eu duvido que alguém gostaria de ver um filho matar o próprio irmão. Duvido que alguém gostaria de ver isso. Mas Davi viu. E outras coisas que sequer temos conhecimento, que sequer sabemos de que aconteceu ao longo daqueles 40 anos de reinado de Davi. 7 anos reinando sobre parte de Israel em Hebrom e 33 anos reinando sobre todo Israel em Jerusalém. Então, é necessariamente
a agir da maneira que Deus quer e não da maneira que eu acho, levando em consideração e pensando que ninguém está obrigado a pensar igual a mim. Mas eu também não estou obrigado a pensar igual aos outros, a não ser que, por sabedoria, por esperteza, você ou eu precisemos sair de alguma situação, como foi o caso do apóstolo Paulo. Eu faço algo que é de propósito, seja dentro da denominação que eu faço parte, ou mesmo dentro do colegiado, que é a nossa liderança maior dentro dessa denominação. O colegiado é formado por 4 pastores que conversam e discutem tudo entre si para decidir em Deus os rumos da denominação, mas o nosso presbitério é formado por dezenas de pastores e de missionários. Então eu faço de propósito certas coisas para levantar, não a discussão, não a briga, não o partidarismo, mas para que todos tenham a oportunidade de expressar o seu pensamento, de expressar aquilo que está na sua mente, no seu coração, porque aquilo que está na mente e no coração de cada um deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Paulo era cristão convertido, judeu de nascimento, cidadão romano por compra de um título que ele herdou do pai, do avô, não sabemos exatamente, mas Paulo tinha o direito, mesmo dentro do farisaísmo, de acreditar na ressurreição, de acreditar em espíritos, de acreditar em anjos. Como os saduceus tinham o direito, mesmo dentro do judaísmo e da sua própria religiosidade, tinham o direito de não acreditar em nada disso. É até estranho o que eu vou falar agora. Mesmo eu acreditando que os dons não cessaram, eu acredito que os dons do Espírito Santo permanecem, você concordando comigo ou não, eu não estou aqui para lhe convencer de nada, mesmo eu concordando que os dons espirituais, mesmo eu acreditando que os dons do Espírito Santo permanecem atuando sobre a vida da igreja, eu tenho que respeitar aqueles que pensam diferente. Porque só quem vai julgar quem quer que seja, principalmente nas coisas espirituais, é o Senhor. E a gente perde tanto tempo com discussões tolas, com bobagens que não vão nos levar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo já tinha instruído Timóteo a isso 2000 anos atrás, dizendo para Timóteo, seu filho na fé, que ele discipulou por mais de 10 anos, até que Timóteo ficou pronto para assumir a igreja de Éfeso. E Paulo diz, não se envolva em discussões tolas que não levam ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, faça o trabalho de um evangelista, fazendo valer o dom que veio sobre a sua vida pela imposição das minhas mãos. É o que era importante. Ao invés de estar perdendo tempo com coisas que são menores, com coisas que são até inúteis, com coisas que, gente, não fazem nem sentido. Eu já vi discussões sobre o que é melhor na igreja, se banco ou se cadeira. Você acredita nisso? Tudo bem que eu acho o banco mais bonito. Eu acho que banco tem cara de igreja, ou a igreja tem cara de banco. Quando eu penso na igreja assim, eu penso logo em bancos, não penso em cadeiras, não. Mas a igreja que eu pastorei não tem banco, tem cadeira. Tem cadeira. Eu gostaria que todas as cadeiras na igreja aqui fossem acolchoadas. O assento acolchoado, o encosto acolchoado, mas não são todas assim. Mas porque nós não temos bancos e sim cadeiras, cadeira é a melhor coisa? Ou por mais que nós tenhamos cadeiras, e eu gosto e prefiro bancos, banco é o melhor para a pessoa sentar, tem bancos extremamente desconfortáveis, como tem cadeiras muito confortáveis. Tem cadeiras também bem desconfortáveis. E tem banco que você senta assim que não quer nem levantar. Isso é motivo de discussão, de desavença, de perda de tempo dentro da igreja. Eu uma vez falei um negócio que o pessoal levou na brincadeira. As cadeiras são desconfortáveis. Eu digo, pronto, faz aí. Eu compro uma cadeira bem confortável, traz para o templo e aquela cadeira é sua, só você senta nela. Estava resolvida a situação, não estava? Nunca mais a pessoa me falou sobre o conforto das cadeiras. Resolvida a situação.
O que eu não posso é perder tempo em um mundo onde as pessoas estão morrendo, em um mundo onde as pessoas estão desesperadas, em um mundo que as pessoas estão sem esperança, em um mundo onde casamentos estão acabando, em um mundo onde filhos estão revoltados com os próprios pais, em um mundo que os pais não educam os próprios filhos, em um mundo que a educação está completamente deturpada, em um mundo, e como o nosso país, que a saúde não funciona, que a educação, em modo geral, não funciona. Eu não posso estar perdendo tempo se alguém prefere banco, cadeira, acolchoado ou de plástico. Não, tem muito mais coisa importante para a gente fazer. Não sei se você conhece essa história, mas Constantinopla, que hoje se chama Istambul, quando Constantino era imperador romano e foi o primeiro imperador romano declaradamente cristão, quando Constantino transformou Constantinopla estrategicamente como capital do império, porque parte de Constantinopla, repito, hoje Istambul, parte está na Europa e parte está na Ásia. É uma posição geográfica estratégica, tanto econômica, quanto comercial, quanto militarmente, já naquela época de Constantino. Quando Constantinopla foi invadida, conquistada e parcialmente destruída pelos turcos otomanos, os teólogos, os mestres da teologia naquela época, estavam na mais bela catedral que se tem história e notícia da história do cristianismo, uma catedral chamada Hagia Sophia, estavam discutindo quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete, enquanto a cidade estava sendo destruída, a cidade estava sendo devastada, e eles mesmos foram mortos depois pelos inimigos do cristianismo. Olha só que perda de tempo. Eu quero lá saber se anjo dança em alfinete, quanto mais quantos podem dançar. O que eu sei é que a palavra diz que no dia declarado do juízo do Senhor, um anjo vai descer do céu, vai colocar um pé na terra, colocar um outro pé na água e vai lançar juízo de Deus sobre a terra. Isso eu quero saber quem é esse anjo, porque eu quero estar atento, porque quando o chofar celestial tocar, se você quiser, você fica. Eu subo na primeira nuvem. E quem quiser, vamos junto. Mas tem gente que não vai querer, nem isso. Aí me resta o quê? Ficar triste, me resta até um desespero de alma, de saber que alguns vão ficar para trás, mas chance todos tiveram e fizeram as suas escolhas. Ah, pastor, está falando de escolha, está falando da liberdade, cada um tem de pensar, ou até de querer Deus ou não. Então, o pastor é arminiano. Eu posso encontrar na Bíblia argumentos para defender o arminianismo, como eu posso encontrar na Bíblia argumentos para defender o calvinismo, e isso não vai fazer de mim alguém melhor ou alguém pior. Eu posso lhe convencer que eu sou arminiano, eu posso lhe convencer que eu sou calvinista, mas isso não interessa nem a mim nem a você. O que eu preciso lhe convencer é que eu sou de Cristo e que você precisa desse Cristo, senão estamos perdidos. Essa sim é uma boa coisa para empenharmos o nosso tempo. Essa sim é uma boa coisa para dedicarmos as nossas vidas. Para dedicarmos as nossas vidas para a glória do Senhor. As outras coisas são menores, as outras coisas são pequenas e são quase que desnecessárias em meio a certas coisas ou certas discussões que a gente vê acontecer na nossa vida e na nossa realidade. Então é algo que precisamos aprender, algo que precisamos, caminhando com o Senhor, entender que não vale a pena certas situações. Amém? Cláudio escreveu aqui: desculpa a ignorância, já que Davi era homem de Deus, eu penso que o reinado dele deveria ter sido diferente dos outros reinados. Mas se as mesmas coisas aconteciam, qual foi exatamente a diferença? Qual foi exatamente a diferença do reinado de Davi e dos outros reinados? Davi, como todo homem, Cláudia, era falho, cheio de defeitos e andando ainda em ignorância humana. Ignorância que eu falo não é brutalidade. Quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento. E Davi foi um rei tão bom quanto outros e um rei tão ruim quanto outros. Sem contar que Davi era tão somente o segundo rei
de Israel. Saul foi o primeiro e Davi foi o segundo. Então só temos Saul para comparar a Davi. Diferente de Ezequias, diferente de Joás, diferente de Jeoaquim, diferente de outros reis que vieram décadas e até séculos depois de Davi, nós só temos como possível comparação com Davi e seu reinado, Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E comparado a Saul, Davi foi muito melhor. Mas evidentemente que comparado a outros reis, Davi foi muito inferior. A ponto da própria palavra de Deus dizer em relação a Ezequias, que foi um dos reis de Israel, principalmente do reino do sul, Judá e Benjamim, as tribos de Judá e Benjamim, a palavra diz que não se levantou em Israel um rei como Ezequias. Então, o grande elogio a um rei não é a Davi. O grande elogio a um rei de Israel é a Ezequias. Apesar de que Davi foi em Deus o homem que conquistou, o homem que fez cumprir todas as fronteiras que Deus deu e revelou a Moisés, mesmo Moisés não tendo entrado na terra prometida, mas principalmente a Josué, que seria o território de Israel. Foi Davi que deu a Israel o território. Davi, no tempo de rei, foi quem deu a Israel o território que Deus tinha dito lá atrás a Moisés e principalmente a Josué, que seria toda a terra prometida aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então só temos como comparar Davi historicamente, no tempo da história, só temos como comparar Davi ao único rei que existiu antes dele, que foi Saul. Não podemos comparar Davi com os que vieram depois. Davi não tinha essa referência. Nós temos. Davi não tinha essa referência. Então, comparado a Saul, Davi foi muito melhor, mesmo com todos os seus erros. Agora, se pegarmos outros reis, eles foram também muito piores do que Davi e foram também muito melhores como Davi. Como nós. Eu sou pastor. Não posso dizer que sou o melhor pastor da face da terra, mas também não posso dizer que sou o pior pastor da face da terra. Só que eu tenho referências. Eu tenho referências de pastores com quem eu já servi, alguns homens que eu aplaudo e outros que não. Eu tenho como referência pastores que eu conheço das mais diferentes denominações, nas mais diferentes épocas. Para alguns eu aplaudo seu testemunho e sua vida, para outros eu não posso fazer isso. Eu tenho referências, e as referências que eu tenho podem em Deus me fazer, ou fazer de mim um pastor melhor, ou não tão bom, ou fazer de mim um pastor pior, ou até mesmo pior do que alguns maus exemplos que a gente tem. Então Davi sim, poderia ter sido um rei muito melhor, mas comparado ao único parâmetro que ele tinha, ao único que foi rei antes dele, Davi superou o próprio Saul. Carla escreveu: imagine se nós tivéssemos que julgar cada filho nosso, imagine que se nós tivéssemos que julgar cada filho nosso vai para o céu e tivéssemos que escolher por um acreditar nisso e outro acreditar naquilo. Pois é, uma reflexão, Carla. Esse juízo de valor não necessariamente cabe a nós. Os nossos filhos estão crescendo e os nossos filhos vão tomar decisões, baseado inclusive no que a gente ensina, baseado inclusive no nosso testemunho. A Diana escreveu aqui: estou concordando também, Diácono Eduardo, com tudo que estou ouvindo, e é exatamente o que penso. Carla escreveu de novo: Davi era guiado por Deus, mas era homem, e levava assim como nós, quando se arrependia, não ficava livre das consequências. Verdade, Deus perdoa pecados, mas a roda das consequências continua girando. E vamos ter que pagar esse preço um dia. A fatura um dia chega. A Diana e o Diácono Eduardo concordando com o que está sendo dito, amém. Poderiam discordar e seria
amém do mesmo jeito. Com certeza, pastor Ston. Maciel escreveu amém. Glória a Deus. Alguém escreveu mais alguma coisa? Não. É nesse aspecto. O próprio respeitar a opinião do outro, desde que isso não fira a palavra de Deus, ou ainda que fira, nós precisamos fazer de tudo para buscar a paz com todos e o bem para todos, como diz a palavra de Deus. Mesmo que algo seja gritantemente antibíblico ou pavorosamente pecaminosa, ainda assim não somos nós que vamos botar a guilhotina no pescoço de ninguém, a arma na cabeça de alguém e convencer aquela pessoa de coisa alguma. Quem convence o homem, aí no sentido de humanidade, do pecado, do juízo, da justiça, não é o pastor Ston, não é a irmã Alexandra, não é Anderson, não é Aline, não é Mateus, esses que estão comigo aqui hoje. Hoje está quase um culto mesmo presencial aqui, ó. Meu cunhado, minha esposa, Aline, nossa chefe, Aline, Mateus, cadê Mateus? Mateus, enfim, glória a Deus por isso. E independente disso, não somos nós que vamos julgar as pessoas, não somos nós que vamos, até temos condições de convencer alguém de alguma coisa, agora, não do juízo. A gente pode até convencer que alguém está pecando, a gente pode até convencer alguém, mostrar para alguém que a pessoa está errada, a gente pode até provar para alguém que ela está caminhando de maneira errada e diferente do que diz a palavra de Deus. Agora, para aquela pessoa ser levada ao arrependimento e mudar de vida, isso aí é com o Espírito Santo. Não é conosco. O que a gente faz, a gente ora, a gente clama, a gente pede a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Mas quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Essa obra é do Espírito Santo, essa obra não é nossa. O problema é quando a gente quer, porque quer colocar na cabeça do outro que tem que pensar que nem a gente. E olhe lá, de vez em quando nós é que estamos errados. E queremos convencer o outro do nosso próprio erro. Queremos convencer o outro da nossa própria injustiça. Às vezes eu vejo pessoas querendo convencer a si mesma de uma mentira que ela própria contou. Eu passei por isso no meu tempo de Egito já, no meu tempo de mundo, no meu tempo antes de convertido a Cristo. Eu já me peguei tentando me convencer de uma mentira que eu mesmo tinha contado. E já deve ter acontecido com todo mundo. Imagino eu que já deve ter acontecido com todo mundo. E aí a pessoa tenta se convencer de algo errado e ainda tenta convencer o outro que o errado é certo, que o feio é bonito, que o mal é bom. Não, não é assim. O que a palavra diz? Vê alguém em erro, vê seu irmão em erro, vá a ele. Mostre para ele o erro. Se ele não quiser lhe ouvir, leve um outro irmão. Se ainda assim não quiser ouvir a ambos, apresente aos presbíteros da igreja. Mas em momento nenhum a palavra diz assim, ó, bote na cabeça do seu irmão que ele está errado. Não diz. E por conta de um mau entendimento e uma falha de compreensão, é que a gente se excede. Você pode ser de direita ou de esquerda politicamente. Eu tenho que lhe respeitar. Eu concordando contigo ou não. É a beleza do Estado democrático de direito que a gente vive. É outra coisa que as pessoas não conseguem entender. E a live vai cair, eu vou abrir outra, você já volta logo daqui a pouco. Mas é uma outra coisa que as pessoas não conseguem entender. A realidade que a gente vive, o estado que a gente vive, a situação que a gente vive, mas seja de direita, de esquerda, de centro, para frente, para trás, progressista, conservador, liberal, eu tenho que lhe respeitar. Sua opinião, seu pensamento. E eu volto já já.